Caramba, foi tanta informação que meu cérebro bugou. Deu tela azul. Olá você, sintonizado aqui no Hexagon Podcast. Seja muito bem-vindo. E, cara, a gente conseguiu chegar ao segundo episódio. Boa tarde, Gustavo. Boa noite, no caso, pra gente. Boa noite, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte. Espero que você esteja muito bem. E velho, conseguimos o segundo episódio aqui, muito feliz de gravar ele, porque o repertório, assim, o efeito que o primeiro causou, assim, na gente, nas pessoas, foi sine qua non pra mudanças e pensamentos, assim, que a gente vai desenvolver muito bem, muito melhor do que do primeiro aqui nesse segundo. Cara, e foi muito interessante, velho, ver algumas pessoas, elas interagiram realmente com a gente, né? Elas mandaram algumas mensagens, mandaram algumas críticas também. Então, assim, cara, isso foi interessante demais mesmo, foi muito bom. E eu espero que nesse episódio essa interação continue, foi muito interessante mesmo. E eu peço para que vocês continuem comentando, fazendo algumas críticas e favoritem a gente aí, mais uma vez, porque logo vão estar saindo mais atualizações no podcast aqui, então fiquem ligados. E, cara, a gente já vai introduzir o tema de hoje. E, para ser sincero, esse tema aqui de agora, ele é pros fortes. É pra quem realmente tem chumbo na veia. Não literalmente, na realidade. Mas, assim, realmente, esse episódio, ele vai ser puxadinho, mas você dá conta. Você que tá escutando aí, a gente dá conta, eu tenho certeza. Mas, justamente, a gente vai tentar explicar alguns conceitos científicos por trás da série Dark. Se você não conhece, Dark é uma das séries um pouco mais complexas da Netflix, que mistura ali um pouco de sci-fi, filosofia, de física e ciência por completo. E a produção, ela ficou muito famosa por explodir a cabeça dos fãs que não conseguem entender os comos e as ligações que a série tenta fazer. Exatamente, pessoal. E para você que quer tirar esse tédio da quarentena, recomendo muito que você assista essa série, uma das melhores que eu já assisti. E, de fato, vai chegar uma hora em que sua mente vai explodir muito, muito mesmo. Assim, e é interessante a gente começar a discussão aqui falando que, assim, por mais que ela seja uma série muito intensa filosoficamente e cientificamente também, ela consegue apresentar muitos conceitos científicos e filosóficos também, de forma até que interessante. Mas, assim, a gente tem que, infelizmente, algumas coisas que ela apresenta ali, elas foram mais distorcidas um pouquinho, mais ou menos, que eu posso assim dizer, para caber, né, numa série e tecnicamente ficar entendível para as pessoas. Mas, assim, na ciência real, algumas coisas que a série apresenta, elas modificam um pouco de série para realmente a ciência em si. De fato, pessoal, a série ela trabalha muito com raciocínios e hipóteses, assim, porque muitas coisas ali nunca foram provadas, assim, experimentalmente, aqui na física de verdade, que a gente está à mercê dela 24 horas por dia. Exatamente. E aí a gente já pode, inclusive, já fazer aquele merchanzinho ou então fazer aquela ligação com o episódio anterior, que vai ser interessante para que você consiga compreender isso daqui melhor, que a gente explica um pouquinho a diferença entre lei, teoria e hipótese. Então, assim, se você está chegando por esse episódio, ou então se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vai lá, corre lá, 26 minutinhos, é rapidinho, e você vai entender melhor o que a gente vai tratar aqui e o tema que a gente vai tratar hoje. Então, cara, eu acho que vale a pena para a gente poder começar a explicar o que seria a diferença entre física teórica e física experimental. Porque na série, eles trabalham com viagem no tempo. Né, se você não acho que não é um spoiler, né? Tipo, isso já todo mundo sabe disso. Mas inclusive sobre a questão dos spoilers, a gente não pretende dar muitos spoilers aqui. Mas se a gente for falar de alguma coisa aqui, a gente julga ser realmente importante para a história, que vá talvez afetar a sua experiência de que não viu a série ainda, a gente vai alertar para que você fique ligado aí num possível spoiler. Mas fica tranquilo e assiste a gente aí que vai dar certo. Então, beleza, vamos começar. Eu vou explicar aqui o que é a física teórica e o Gustavo depois vai dar um panorâmica do que seria a física experimental. E a gente, no final, liga esses dois para determinar mais somente qual é a diferença entre ambos. Então, beleza. A física teórica, ela tecnicamente utiliza de modelos e conceitos físicos e matemáticos, junto com algumas técnicas de dedução e lógica com análise crítica. Isso tudo, eles têm um objetivo
de explicar de modo racional e prever fenômenos físicos. Ela também é o ramo da física e tem por finalidade elaborar, aperfeiçoar e eventualmente corrigir uma determinada teoria. E como você já sabe, é diferente de hipótese e lei. Muito bem. Isso acaba que transforma ela toda em uma linguagem mais matemática disso tudo, né? Pega a teoria e tenta transferir ela para uma linguagem matemática. Isso, inclusive, já é um modo de provar que aquela teoria é possível ou não. Então, a teoria ela é formada e é alimentada por alguns dados obtidos com algumas experiências. E, em contrapartida, ela oferece explicações para dados existentes e prevê novos efeitos ou fenômenos que possam ser testados experimentalmente. E aí que entra a parte da física experimental. Gustavo, dá uma luz aí pra gente. Então, pessoal, na física experimental, acho que o nome é meio que autoexplicativo. Ela é encarregada de experimentar as teorias, ver se realmente podem ser comprovadas ou refutadas. A física experimental, ela lida mais com o dia a dia, resultantes de experiências, planejamento de execução de resultados de pesquisa e aplicação da física no desenvolvimento de novas tecnologias. Isso, a gente já consegue fazer um link aqui, cara, porque a física teórica e a física experimental, elas são inseparáveis. Ainda que elas tenham funcionalidades um pouco diferentes, elas andam juntas e elas, por si só, não formam a física, elas em conjunto formam a física que a gente conhece. E é uma ciência completamente compatível com o método científico. Ainda assim, cabe uma ressalva sobre a denominação do tema teórico, né, no caso da física teórica. Por quê? Uma teoria científica, como vocês já sabem, né, ou seja, uma hipótese, uma teoria, ela, por obrigação, encerra em si um conjunto de fatos verificáveis e conhecidos sobre aquela questão. Sendo assim, a palavra teórica usada nesse caso, em notória, como eu posso dizer, conexão direta e, sobretudo, com a ideia de uma teoria, elas não são o conceito de teoria científica em si. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, uma teoria científica, ela já está sendo provada, entendeu? Ela passou de uma hipótese. E isso, por causa disso, ela é traduzida em uma lei matemática, se for comprovada, pela física experimental. Ou seja, essas duas elas estão interligadas e formam a física que a gente conhece hoje. Isso é interessante você saber, porque dá para você diferenciar de algumas coisas de que existem na vida real e de que algumas coisas que ainda são hipótese e teoria, que estão passando por uma comprovação. E aí, disso mais ou menos que a gente vai falar nesse podcast. Primeiramente, como a gente já falou antes, a série Dark, ela trabalha muito com questões de viagem no tempo. Mas a gente não vai falar agora em si sobre viagem no tempo, porque vai ter um episódio mais na frente que a gente vai poder trabalhar melhor esse conceito. A gente vai falar de algumas implicações de que aconteceriam se a viagem no tempo ela fosse possível. Por exemplo, a gente tem o paradoxo de Bootstrap, que acontece em várias cenas, em vários momentos da série. Então, Gustavo, fala aí pra gente o que seria um paradoxo de Bootstrap. Então, pessoal, o paradoxo de Bootstrap ele diz respeito a um paradoxo. Ele meio que propõe alguns perigos da viagem no tempo. Nesse paradoxo, informações, objetos e até eventos caem num loop temporal e sua existência se torna perpétua. Sem criador, realizador, causador. Sua existência é independente de um início. Isso é bastante explodidor de cabeça, assim, eu diria. Exatamente. Então aqui a gente vai começar, a gente está introduzindo o primeiro conceito desse podcast. Então fica ligado, porque é um pouquinho complexo de entender, mas você vai entender, você vai sair daqui sabendo que é um paradoxo de Bootstrap. Como o Gustavo disse, esse paradoxo de viagem no tempo, ele trabalha com a possibilidade de informações ou objetos, e objetos no caso, terem viajado no tempo, mas a partir disso, dessa viagem no tempo, eles passam a não ter mais uma origem propriamente dita. Ou seja, ele viaja no tempo, ele é recebido no presente, mas o objeto ou a informação no caso, ele torna-se inicialmente o que é levado de volta no tempo. Eu acho que eu acabei complicando mais essa situação, não foi não? Cara, acho que ficou bem complexo, mas a gente desenvolve isso melhor no decorrer desse episódio. Então fica ligado, pessoal, porque daqui pra frente piora. Vai ser para os fortes, realmente. Mas calma aí que a gente trouxe aqui um exemplo para você entender melhor. Então, galera, dentro do exemplo que eu vou dar para vocês, esse paradoxo acontece de forma bem autoexplicativa. Vamos lá, vamos ver se vocês pegam essa daí. Então, galera, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês consigam imaginar melhor o que seria o paradoxo e quais são as aplicações desse paradoxo de Bootstrap. Beleza.
Tendo em mente que ele trata de um tipo de viagem no tempo, de uma implicação da viagem no tempo, imagina que você é aficionado por aquele físico que quase ninguém conhece, Albert Einstein. Então, assim, digamos que você seja aficionado por ele. Ou seja, você possui em mãos todos os artigos originais publicados pelo próprio Albert Einstein. Daí, você consegue, por algum motivo, viajar no tempo para o passado. Viajar tanto que, momentos antes dele escrever o seu próprio estudo. Então, tecnicamente, você estaria voltando no tempo e mostrando esse estudo da relatividade, por exemplo, para ele. Logo, a partir do. Ele só vai conseguir escrever a teoria da relatividade porque um evento do futuro, e no caso você viajar no tempo, influenciou o passado. Ou seja, você viajar no tempo e mostrar a teoria para ele foi o que deu a ideia para ele escrever a teoria que no futuro vai ser comprado por você, você vai adquirir e vai voltar no tempo e vai entregar para ele, iniciando assim um loop temporal. De fato, pessoal, acho que todo mundo que pegou de fato o que o João disse, ficou com uma pergunta na cabeça que é bem válida. Quando surgiu os primeiros artigos? Quem escreveu? Porque se a pessoa não tivesse voltado no tempo entregado para Einstein, será que poderia ter havido uma chance de ele ter escrito? Mas se ele tivesse escrito, isso faria no futuro quisesse voltar, muito fã dessa pessoa voltar, entregar para ele. E aí que entra o loop. É bem complicado. E aí, esse é um ponto que você tocou, é muito interessante, porque realmente, quando não vai existir uma origem, literalmente, porque assim, nunca vai haver um momento em que a teoria realmente foi escrita. Esse momento nunca vai ter existido, já que ela por si só existe porque você trouxe do futuro para poder ser escrita. Então, tecnicamente, ela é como, eu não sei se eu posso dizer isso propriamente dito, mas ela, como se fosse o tempo, ela simplesmente existe, sem ninguém realmente ter criado ela de verdade. É isso, pessoal. A teoria em si, ela não precisou de um criador. A sua existência é perpétua. Ela não tem começo, ela não vai ter fim. Ela simplesmente só vai existir para todo sempre. Pois é. Então, mais uma vez, repassando para ver se você realmente entendeu. O que acontece num paradoxo de Bootstrap? Dessa vez você vai pegar. Fica ligado. Uma informação ou um objeto, essa informação ou objeto, ela vai voltar no tempo. E essa volta no tempo vai influenciar para que esse objeto ou informação exista no futuro. Para que ele possa voltar no tempo e assim começar um ciclo novamente. Então, isso vai entrar numa discussão interessante, que é o tipo de viagem no tempo que acontece em Dark. A viagem no tempo que a série Dark aborda é uma viagem que está em ciclo. E eles, inclusive, falam isso muito, né, Gustavo? Exatamente, pessoal. Fica ligado, você que não assistiu a série. Bastante coisa que a gente está falando aqui, se você pegar todas as informações que a gente der aqui, você vai ter um ótimo aproveitamento da série. Vai, continue, João. Exatamente, cara. Então, voltando, a série Dark, ela trabalha com viagens no tempo cíclicas. Ou seja, é algo que, tecnicamente, que nem eles falam diversas vezes na série, o seu passado influencia no seu futuro, assim como o seu futuro influencia no seu passado. Isso está muito ligado com a questão da viagem no tempo. Mas é aí que entra uma implicação relativamente interessante, que seria o princípio da autoconsistência de Novikov. Novikov, ele foi um físico russo que estudou muito essas problemáticas envolvendo viagens no tempo. E, tecnicamente, ele diz, né, nesse princípio, que os itens físicos, eles são muito problemáticos do que peças de informação para viajar no tempo. O que eu quero dizer com isso? Que, tecnicamente, itens físicos, eles teriam que aumentar a entropia do sistema, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Mas isso já são coisas muito profundas para a gente citar aqui e que a gente precisaria de um tempo um pouco maior. Mas, assim, tecnicamente, o que o princípio de Novikov diz, traduzindo de uma forma um pouco mais clara, é que se você volta no tempo e essa viagem no tempo gera um paradoxo, logo a viagem no tempo é impossível. Esclarece isso para a gente, Gustavo. Levando em conta o princípio da consequência da história de Novikov, se você que voltou no tempo para entregar os artigos pro Einstein, alguma coisa, não importa o que, vai te impedir. Não sei, um carro vai atropelar você, Einstein vai ser levado para um lugar de última hora nesse ponto. Vai sair voando assim do nada. Vai desaparecer assim, vai ser teletransportado, mas não, você não vai conseguir, de acordo. Até porque, mas aí as pessoas podem pensar assim, mas tipo, no caso do Einstein sair voando do nada, ou então dele desaparecer, isso violaria as leis físicas, mas tecnicamente, você já está violando as leis físicas,
Então é como se elas não se aplicassem mais a você. Porque se você não era para estar ali naquele momento, você nem era, nem não foi gerado ainda, né? Não teria nem nascido. Para você, essas leis físicas, elas meio que não funcionariam. Isso implica também na questão do paradoxo do avô. É aquele paradoxo muito conhecido por todo mundo, eu imagino que você já conheça, mas se você não conhece, eu vou dar uma explicação rapidinho aqui para você. E a gente vai linkar com o objetivo real da gente ter introduzido o princípio da autoconsistência. O paradoxo do avô, ele consiste simplesmente em você voltar e tentar matar o seu avô. Mas se você volta e tenta matar o seu avô, você passa a não existir. Por quê? Já que seu avô não existe, como você vai ter voltado no tempo e matado ele? Então, tecnicamente, o viajante teria que desaparecer ou então deixar de existir. Mas é aí que tá, porque ele viajou no tempo. Então, tecnicamente, o princípio da autoconsciência fala que um fato que já exista no passado, ele não consegue ser alterado. Por quê? Porque ele precisa existir para um futuro, no caso presente para o viajante, exista. Então, tecnicamente, se ontem eu levantei, calcei o tênis e saí correndo, para que as coisas que estão acontecendo hoje realmente aconteçam, ontem eu preciso ter calçado o tênis e sair correndo. Esse fato não pode mudar. Porque senão não teria como chegar onde eu cheguei, onde qualquer pessoa chegou agora, se não tivesse existido o seu passado. Então, tecnicamente, não teria como você voltar e mudar o seu passado. Logo, se você volta e tenta fazer essa atrocidade com o seu próprio vovô, o que vai acontecer? Provavelmente ele não morreria de jeito nenhum. Você tentaria fazer qualquer coisa. É justo que nem o Gustavo falou, linkando com o Einstein. Você tentaria matá-lo, mas ele não morreria de jeito nenhum. Você jogaria um avião, um míssil em cima dele, alguma coisa ia dar errado. Porque ele precisa existir para a teoria ser escrita. Mas é aí que tá, porque a série, ela consegue trabalhar muito bem com esse princípio, certo? Sim, pessoal. Se vocês prestarem bem atenção nisso, cada coisa que a gente está falando aqui, vocês vão ver, porque pode ser que fique meio confuso aqui, mas vocês vão ver lá e vocês vão lembrar, eu já ouvi isso em algum lugar. Então você que está ouvindo aqui, vocês vão ter uma vantagem a mais. Então compartilhe com os amigos. Exatamente. Por favor, inclusive, compartilhem. Mas assim, caso você não tenha entendido completamente, a gente vai dar aqui alguns exemplos ainda nesse episódio de ocasiões em que esse paradoxo está presente. Então fique até o final, você que está escutando a gente até aqui, inclusive... Galera que está assistindo aqui pelo YouTube, eu vim aqui deixar um recado para vocês, que o podcast ainda não acabou. E eu peço para que vocês, se quiserem continuar e que continuem a escutar o episódio, entrar em um desses links que vão estar aqui na descrição. Você pode continuar assistindo o episódio pelo Spotify, ou se você não tiver Spotify, por qualquer outro aplicativo em que o nosso podcast esteja disponível. Todos os links vão estar aqui embaixo, é online, é de graça. Então, por favor, eu peço que vocês continuem assistindo esse episódio, porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. E a gente tá fazendo isso para ter um controle melhor de quantas pessoas estão assistindo nosso podcast. Então, por favor, se você quer continuar, continue também, porque tem muita coisa legal. Entre em qualquer desses links que tá aqui embaixo, aquele que mais lhe agrade, e continue assistindo o nosso episódio. Você pode avançar para o minuto 17, que você vai continuar a partir literalmente de onde esse episódio parou. Então, por favor, continue com a gente e a gente espera lá. Valeu, galera. Até a próxima.